da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Jesus era alienígena? Seres de outros planetas podem reencarnar em nosso planeta? O Espiritismo concorda com estas afirmações? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. O Espiritismo concorda com a ideia de vida em outro planeta? Bom, quando Jesus disse há muitas moradas na casa do meu Pai, é lógico que ele se referia não apenas ao âmbito da multiplicidade de dimensões de cada planeta, né? Como aqui nós temos diferentes frequências, dimensões, onde ficam os espíritos menos esclarecidos, até onde ficam os prepostos do Cristo, mas ele também abriu o horizonte, né, para a possibilidade de vida em outros planetas, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Via Láctea, que é a galáxia onde a gente habita, na sua extremidade chamada Braço de Órion, né? Estima-se entre 200 e 400 bilhões de sóis e outro tanto de mundos, né? Seria um desperdício de matéria cósmica, de trabalho, você pôr vida apenas no planetinha de periferia de uma galáxia que não é grande coisa. E uma vida tão limitada, porque nós somos limitados demais, né? Então, a multiplicidade de vida é mais do que óbvia, no meu entender, se a gente não pensar em mais nada. Mas Jesus muitas vezes dizia, se meu reino não for deste mundo, se meu reino fosse desse mundo, os meus estariam combatendo por mim agora. Quer dizer, e várias vezes ele deixou claro que havia uma outra possibilidade de existência que não apenas o planeta Terra. Então, se você olhar pelo lado da ciência, que hoje, com as missões americanas e da Agência Espacial Europeia, russas, já encontram água, por exemplo, na Lua Europa de Júpiter, né? E para nós, unidades carbono, a água é essencial, mas a água pode não existir, como no Livro dos Espíritos está escrito que existem seres que são feitos de silício, né? Que está no próprio Livro dos Espíritos, isso na nossa codificação. Agora acharam água em Marte. Então você vê que a ciência da Terra, ela própria está construindo para daqui a um tempo anunciar que existe vida em outros planetas. Quando nós analisamos que na casa do Pai há muitas moradas, a gente verifica que cada mundo é composto por um grupo de espíritos que pensam daquela determinada maneira. Porque se vier um indivíduo que pensa diferente, ele não será aceito. Equivale a termos corintianos e palmeirenses. Se nós colocarmos um corintiano no meio do palmeirense, vai dar certo? E vice-versa? Ocorre com esses indivíduos de outros mundos. Então, a meu entender, nós que estamos aqui na Terra, continuaremos aqui na Terra. Raros espíritos têm condições de ir para outros mundos mais evoluídos. Nós é que temos que promover a evolução da própria Terra. Porque se a Terra está na condição que ela está hoje, a culpa de quem que é? É de um extraterrestre ou é nossa? Nós fizemos com que a Terra esteja no estado que ela está agora, fruto das nossas ações anteriores.
Então não adianta eu trazer alguém de fora para corrigir um erro que nós cometemos. Jesus seria um extraterrestre? Então, né, Jesus será um extraterrestre? Porque se nós formos pensar seriamente, será que qualquer um de nós é um evolutivo primário do planeta Terra? Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência, mais ou menos. Digamos que exista vida aqui, a gente sabe que existe vida aqui em forma de células de 500 milhões de anos para trás, né? Quer dizer, a gente vem se desenvolvendo. O Australopithecus desceu da árvore há quase 5 milhões de anos, 5 milhões de anos. Então, nesse tempo todo, muita história se passou pela face da Terra. E olha, a nossa raça vem de saltos longos, né? Do Australopithecus para o Homo habilis, dá 2 milhões e meio de anos, depois mais 1 milhão e meio de anos para o Erectus, aí mais meio milhão de anos para o Neandertal, de repente um vazio que a ciência chama de elo perdido e surge o Sapiens. Então, será que nós mesmos somos originários da Terra? Será que nós, com tanta imaturidade, com uma bagagem ainda tão pequena, será que a gente está nesse planeta desde o início? Muitas pessoas afirmam que dentre nós existem indivíduos que vieram de outros planetas. Como que a gente poderia entender isso? Será que efetivamente entre nós tem indivíduos de outros planetas? Ou esses indivíduos, tanto quanto nós que estamos aqui na Terra, pertencemos ao mundo chamado Terra e estamos fixos a ele por um processo chamado campo gravitacional? Se todos os espíritos que estão aqui na Terra estão presos a esse campo gravitacional, todos os que aqui estão encarnados pertencem ao planeta Terra, aos humanos terráqueos. Então, é muito difícil de se crer que esses espíritos seriam de um outro planeta, e sim pertencentes ao planeta Terra. Eu acho que todos nós somos seres provenientes de outras estrelas, porque a Terra me parece ser uma escola de polimento, sabe? Polir as arestas mais agudas dos espíritos imaturos para prepará-los para tarefas mais nobres na escala evolutiva. Eu particularmente não acredito que Jesus seja um terrícola, originário evolutivamente primário da Terra. Eu acho que ele veio de outro mundo, como nós também de outro mundo viemos, porque afinal de contas a Terra em si é apenas uma das muitas escolas pelas quais a gente passa, como a egrégora Espírito da Verdade respondeu para o Kardec nas perguntas atinentes às muitas moradas do Pai, né? Então, os extraterrestres, a meu ver, são espíritos pertencentes ao planeta Terra que aqui se manifestam. Para se manifestar, precisa se adequar às condições de pressão e temperatura do próprio planeta. Vejam, para fazermos uma correlação. Quando o homem foi para a Lua, que é um outro planeta, ele teve que ir para lá com uma roupa muito especial, que garantisse para ele a mesma pressão, a mesma temperatura. E ele respirasse o oxigênio na quantidade certa, senão ele morreria por falta de oxigênio. Então aquela armadura, aquela roupa, dá as mesmas condições ambientais com uma certa relatividade. O campo gravitacional da Lua é diferente do campo gravitacional da Terra. Por isso que lá eles andam mais fácil, lá o indivíduo fica mais leve. Por quê? Porque a força que puxa para baixo é menor. Se ela é uma força menor e eu tenho a mesma força muscular que eu tenho aqui na Terra, quando eu dou um salto, eu pulo mais alto. Então, quando um espírito que pertence a um outro mundo vier para a Terra, ele tem que vir com um escafandro, ele tem que vir com uma indumentária para que garanta as condições que ele tem lá naquele mundo. Senão ele não vai se dar bem aqui. Muitos questionam
por que que os espíritos deixam as coisas acontecer? Quando uma situação está agravada, uma situação crítica, a gente fala, puxa vida, por que que Deus não me ajuda? Aí os espíritas mais modestos não recorrem a Deus, eles recorrem aos espíritos superiores. E aí eles falam, Espírito, me ajuda. Por que que o Espírito não ajuda em determinada situação? Porque quanto mais evoluído for o Espírito, menos ele interfere no livre-arbítrio do outro. Então, imagine a determinada situação, se vier aqui na Terra um espírito super elevado, um espírito puro, como Jesus. Jesus, da onde ele veio? Não se sabe. Para onde ele foi? Não se sabe. Ele veio aqui, viveu 33 anos, deixou um conhecimento. O linguajar dele, o conteúdo daquilo que ele nos trouxe é tão elevado para o nível de entendimento dos terráqueos que ninguém segue e ninguém seguiu o que ele recomendou. Então, um espírito extremamente elevado, a forma de pensar dele está muito além daquilo que nós podemos absorver. Equivale a nós darmos aula de astronomia para uma criança de 2 anos de idade. Ela não vai entender nada. Então, de que adianta eu trazer um indivíduo extremamente capaz no meio de incapazes? Ele não vai conseguir realizar quase nada. Ele vai deixar uma mensagem, ele vai deixar uma informação, da mesma forma que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou o seu evangelho. Quantos seguem o evangelho de Jesus à risca? Quantos respeitam o seu próximo? Que ele falou muito disso. Quantos se autorrespeitam? Porque Jesus falou, amai ao próximo como a si mesmo. O importante é o si, é você. Se você está bem com os outros. Então, se um indivíduo alienígena, e nós poderemos aqui, abrindo um parênteses, considerar Jesus um ser alienígena, um ser extraterreno, que ele não é daqui. Ele veio para cá com uma determinada missão. Ele deixou a informação. Nós é que vamos utilizá-la da melhor maneira que nós conseguirmos. Então, quando Jesus nos trouxe as informações do seu evangelho, trazendo condições para que nós mudássemos a forma de pensar, o substituir o olho por olho, dente por dente, pelo perdão, pela condescendência, pela compaixão, ele cumpriu a sua missão. Independente do mundo que ele veio, do planeta que ele veio, da esfera que ele veio, para nos trazer essa informação. E ele mesmo nos disse, o meu reino não é deste mundo. Outras passagens, na casa do Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, há muitos espíritos em determinados níveis evolutivos. Então, o pessoalzinho nos qual nós nos enquadramos, que vivemos aqui na Terra, temos um comportamento similar aqui na Terra. Temos um desenvolvimento intelectual elevado, sabemos manipular a matéria, mas temos baixo desenvolvimento moral. Porque se nós, por mais elevado que seja o indivíduo aqui na Terra, vamos pegar um exemplo que eu uso muito, que é o exemplo do pessoal da NASA. O pessoal da NASA é considerado o pessoal mais inteligente, os pesquisadores, os cientistas. Para com o carro na frente da garagem dele, vê o que acontece. Ele tem um alto desenvolvimento intelectual e tem o mesmo desenvolvimento moral que nós, porque nós transgredimos a lei de ter parado com o carro na frente da garagem dele. E ele vai me xingar, me agredir, porque eu parei com o carro na frente da garagem dele. Então, esses indivíduos, esses seres que têm esse potencial de transferir conhecimento, podem ser considerados seres extraterrenos. Por quê? Porque tem um conteúdo de informação
além, extra do que nós comumente usamos e temos como prática aqui na Terra. Eu fico imaginando na noite em que Jesus nasceu aqui no planeta Terra, né, em que uma estrela de enorme beleza se apareceu aos pastores que estavam no campo e os dirigiu até a manjedoura onde Jesus estava, né? E outros fenômenos, por exemplo, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, que uma estrela enorme no sol a pino, uma estrela que brilhava mais do sol, apareceu e todo mundo ouviu o fenômeno da voz direta, este é meu filho amado em quem me comprazo. E outros fenômenos, né, que a gente pode dizer, como por exemplo a fase de Enoque, que foi numa carruagem alada, ou Eliseu, ou Filipe. Então, se você pegar a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, você encontra muitos relatos de humanos que eram levados em estrelas ou carruagens, porque, lógico, eles não tinham outra definição melhor do que uma carruagem alada, né? O próprio João fala de carruagens aladas no Apocalipse. Para mim, todas essas são evidências de corpos celestes. Se eram corpos celestes de outros planetas, como naves interplanetárias, ou se eram veículos do plano espiritual, a gente não tem como definir. Para mim, levou o corpo físico é nave, porque as naves feitas de plasma, dos veículos do plano espiritual, não carregam corpos físicos, carregam apenas o perispírito, né? Você tem que estar na mesma dimensão energética. Mas existem muitas conversas e tem muitos relatos de que Jesus à noite sumia em bolas de luz. Podem ser naves? Podem ser naves. Eu adoraria a ideia, né, de estar lá Jesus nascendo, uma linda nave-mãe, toda cheia de luz, dirigisse os simples, que os espíritos para os quais Jesus veio, até o lugar onde tinha chegado a maior esperança da humanidade, né? Essa é uma ideia muito atraente. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.